pessoal, essa é a apresentação inicial sobre o sistema operacional Windows XP. Em primeiro lugar, é interessante nós definirmos o que é um sistema operacional, ou pelo menos lembrarmos o que é um sistema operacional. Um sistema operacional é um conjunto de programas que controla as operações essenciais da máquina. Operações essenciais, fundamentais da máquina, são aquelas que estão relacionadas à gravação de arquivos, gerenciamento da memória, gerenciamento dos aplicativos, impressão de documentos. Então, todas essas operações essenciais são realizadas pelo sistema operacional. Essa é a área de trabalho do sistema operacional Windows. Então, o Windows é um dos sistemas operacionais. Essa é a área de trabalho dele, conhecida também como desktop. O que compõe a área de trabalho do Windows, ou seja, o que compõe o desktop? O desktop é composto pelo plano de fundo, essa área aqui que vocês estão vendo onde aparece a imagem, certo? É composto pelos ícones, tá? Que representam os programas que estão instalados ou arquivos que estão armazenados no disco rígido da máquina, e a barra de tarefas, que é essa interface gráfica aqui azul que você vê no canto inferior da tela, tá? A barra de tarefas é composta pelo botão iniciar, pelos botões representativos dos programas e pela área de notificação, tá? O botão iniciar ele dá acesso a todos os comandos principais do sistema operacional e também dá acesso aos aplicativos que estão instalados neles. Então, quando você aciona um desses aplicativos, esse aplicativo acionado ele passa a ter um botão representativo na barra de tarefas. Então, se diz que o programa ele está carregado na memória RAM. Você deve ter observado que existem aqui desse lado alguns ícones que estão carregados automaticamente, ou seja, quando o sistema operacional inicializou, você deve ter observado que eles ficaram aqui independente do usuário acionar ou não. Esses aplicativos que ficam aqui na chamada área de notificação, que é essa área da barra de tarefas onde tem o relógio, tá? Estes aplicativos eles são conhecidos como programas residentes em memória, ou seja, programas que eles estão carregados na memória RAM independente do sistema operacional. Eles precisam estar ativos na memória RAM mesmo que o usuário não precise acioná-los, né? Por exemplo, o antivírus. O antivírus ele não pode depender da ação do usuário para estar acionado. Na verdade, o antivírus tem que estar protegendo o sistema em todo o tempo. Então, ele não pode depender do usuário esquecer, por exemplo, de acioná-lo. Tem que ser um programa residente em memória, tá? Alguns outros aplicativos que precisam estar residentes em memórias, eles também ficam aqui nessa área de notificação. Alguns deles estão relacionados com hardware, outros com rede, tá certo? E algumas outras aplicações como essa que eu estou usando agora no momento, ok? Muito bem, então o que é que nós aprendemos aqui nessa primeira apresentação sobre o Windows? Nós aprendemos que o sistema operacional ele controla as operações essenciais da máquina. Ele possui uma interface gráfica, tá? Essa interface gráfica é representada pela área de trabalho do Windows, tá certo? Então eu tenho aqui o plano de fundo, que é essa imagem, eu tenho os ícones que representam os programas, tá certo? E eu tenho também os aplicativos que vão sendo colocados na barra de tarefas em forma de botão representativo, tá certo? A própria barra de tarefas também é uma parte importante, tá? Da área de trabalho do Windows, visto que ela dá acesso aos comandos principais e ela também dá acesso aos aplicativos que estão
instalados, tá certo? Observe que todo aplicativo desenvolvido para o Windows ele tem um padrão, uma estrutura de interface com o usuário. Essa estrutura é a estrutura que lembra uma janela. O próprio nome Windows, né, significa janelas. Então, o sistema operacional Windows ele trabalha com aplicativos em janelas. Tá? O que compõe uma janela do Windows? Uma janela do Windows é composta por uma barra de título, onde você vê o nome do aplicativo que está sendo executado e o arquivo, tá, que será utilizado nesse aplicativo, que será gravado, por exemplo, nesse aplicativo. No momento, ele coloca essa afirmação sem título, porque eu não gravei esse arquivo. Tá? Eu tenho a barra de título, eu tenho os botões minimizar, maximizar e fechar, certo? Eu tenho, normalmente, tá, uma barra chamada barra de menu, onde você tem os comandos desse aplicativo, certo? E muitos aplicativos também usam a barra de status, uma última barra aqui, para se comunicar com o usuário. No momento ele está informando aqui, por exemplo, que eu estou na linha 1, coluna 1. Eu estou com um bloco de notas. O bloco de notas é um editor de textos bem simples, né? Textos sem formatação. Ele faz parte dos mini aplicativos do Windows, tá certo? Então, para efeito de exemplo, eu vou acionar esses botões, né, para que você veja o que é utilizado em cada aplicativo que trabalha com a interface Windows, né, no padrão Windows. O botão minimizar, ele coloca o aplicativo como um botão representativo na barra de tarefas. O botão maximizar expande a janela do aplicativo ao máximo, tá? Ocupando toda a área de trabalho do Windows, exceto a barra de tarefas do Windows. O botão fechar encerra o aplicativo, certo? Aqui, deste lado, você encontra a caixa de controle que tem mais ou menos os mesmos comandos que você encontra lá. É interessante frisar que o botão maximizar ele assume um outro comando quando ele está ativo. Se eu maximizei, então eu vou usar agora o mesmo botão para restaurar, certo? Ok? Então, muito bem. Quando você usa o aplicativo, você interage com o sistema operacional, tá? Então, por exemplo, eu vou usar um recurso do Windows que é conhecido como multitarefa, tá certo? E um recurso do Windows que é conhecido como área de transferência. São duas características do Windows. O Windows ele é multitarefa porque ele permite trabalhar com mais de um aplicativo ao mesmo tempo. E ele possui uma área de transferência para que os aplicativos troquem dados entre si. Então, por exemplo, eu posso abrir o programa da calculadora, tá? Eu vou iniciar programas, acessórios, calculadora. Eu vou executar aqui um cálculo qualquer, certo? 45 vezes 2. E eu vou copiar esse resultado para o outro aplicativo que está na multitarefa, tá certo? Então eu vou usar o comando editar, copiar, e no outro aplicativo vou usar o comando editar, colar. Essa é uma operação simples onde você vê a troca de dados entre dois aplicativos. Eu vou usar agora uma outra função do aplicativo que vai trabalhar em conjunto com o sistema operacional, que vai precisar então da intermediação do sistema operacional. Eu vou gravar essa informação que está aqui na tela, ainda na memória RAM, né, e ainda na área de transferência do Windows. Eu vou gravar essa informação em disco, tá? Você deve lembrar que todos os softwares eles são gravados em forma de arquivos e os dados que são produzidos com esses softwares também são gravados em forma de arquivo. Então eu vou clicar no comando arquivo, salvar, tá? Escolhi a pasta meus documentos aqui. Eu vou colocar um nome para o arquivo, tá certo? Vou chamar esse arquivo de exemplo. Ele será um arquivo com o nome exemplo, documento texto, portanto ele terá essa extensão txt. Essa extensão identifica o tipo do arquivo, tá? Então na pasta meus documentos eu vou gravar esses dados. Portanto, eu gravei esse dado aqui, tá certo? Esse conjunto de bytes aqui, eu gravei em uma memória auxiliar, no caso eu gravei no disco rígido, certo?
Todos os aplicativos, eles têm essa interface, eles trabalham com o sistema operacional dessa forma. Interessante você observar também que tudo no Windows é acionado através de botões, através de janelas, né? Através de outros elementos, tá? Como barras de rolagens, tá certo? Como outros elementos como comandos de interface, né? Ícones, atalhos, né? Caixas de verificação, ou seja, os aplicativos eles possuem, tá? Várias funções que são representadas para o usuário como objetos gráficos. Então isso é uma grande característica do sistema operacional Windows. Ele é um sistema operacional gráfico, portanto todos os seus aplicativos também trabalham com interface gráfica, tá certo? Todos os aplicativos desenvolvidos para Windows seguem a interface gráfica. É claro que não é só o Windows que é um sistema operacional gráfico, existem outros sistemas operacionais também de interface gráfica, tá certo? Como o Linux, como o OS 2, tá? Como o System, tá certo? Dos computadores da Macintosh. Existem outros sistemas operacionais gráficos, mas essa é uma característica do Windows. Ele é um sistema operacional gráfico e é um sistema operacional multitarefa, tá? Então aqui está sendo aberto outro aplicativo. Aqui está sendo aberto outro aplicativo que também vai utilizar a interface gráfica do Windows, tá certo? Nesse caso aqui nós estamos abrindo o aplicativo BR Office. Esse aplicativo BR Office ele é um concorrente do conjunto de aplicativos Office, tá, do Windows. Então esse aplicativo que nós estamos trabalhando com ele aqui é o Writer, né, que ele é o concorrente do Word, tá? É apenas para exemplificar a interface gráfica do Windows. Você tem aqui barra de rolagem, tá? Você tem aqui ícones, tá, utilizados como representação do comando, certo? Ok. Você tem aqui uma caixa de verificação, uma caixa de diálogo com elementos como caixas de verificação, tá certo? Botões, tá? Você tem aqui listas ou caixas de listas, tá certo? Tudo isso são elementos de interface gráfica, tá? Ok, pessoal? Então, nessa primeira parte, você aprendeu uma introdução sobre o sistema operacional Windows.